Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha, com o professor Marcos José. Semana de 15 a 21 de setembro e vamos ao mural. Forte terremoto atinge o Chile e provoca alerta de tsunami. Depois do Brasil, Japão também tem nota de crédito rebaixada por agência. Putin defende ajuda militar da Rússia ao governo da Síria. Mal avaliado, ensino médio brasileiro poderá ter currículo flexível. E Mercadante presenciou acerto de Caixa 2, diz empreiteiro. Então, para não perder o hábito, uma vez lido aqui o mural, a gente retorna com a aula especial. Bem, então vamos lá. Conforme prometido, vamos para o destaque dessa semana, que é o forte terremoto que atingiu o Chile e provocou alerta de tsunami. Então, lógico, para você que gosta ou não do assunto, não importa, não é? Eu tenho que apresentar melhor esse assunto, vou depois passar os slides, você vai aqui comigo para a lousa, por quê? Porque é importante você saber de algumas coisas aí, o que leva o terremoto a acontecer no Chile, por exemplo, e não acontecer no Brasil, não é? Pode acontecer na Venezuela, pode acontecer na Colômbia, pode acontecer no Equador. Por que não acontece no Brasil? Então por que foi sentido aqui em São Paulo, na Avenida Paulista? Então, a Avenida Paulista é um lugar alto, né? Os edifícios também são altos. Então você vai vir comigo aqui para a lousa, para eu explicar melhor para você, como diz os mano, essa parada aqui, não é? Então vamos lá, ó. Tá aqui um velho e bom mapa de que continente é esse mesmo? Isso, América do Sul, não é? Temos aqui o Brasil desse lado, e desse lado aqui nós vamos ter a Cordilheira dos Andes, que passa por aqui, ó. É a mais longa cordilheira do planeta, cortando os países aqui como a Argentina, o Chile, que é essa tripinha aqui que eu fiz, não é? Eu vou até dar um destaque aqui. Então, esse aqui é o Chile. O Chile é um país espremido, que fica entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, né? Aqui é onde eu estou escrevendo, tudo isso aqui é o Oceano Pacífico. Muito bem. O que é importante você saber, entre outras coisas, a não ser que teve lá o terremoto, morreram 12 pessoas, ocorreu no Chile, a 46 quilômetros de Santiago. Então, vamos aprofundar um pouco esse assunto. Importante saber que a crosta terrestre é dividida em placas tectônicas, coisa que você já aprendeu lá no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, não foi? Então, quais são as duas placas tectônicas que você tem que guardar, porque pode realmente cair numa prova? Nós temos aqui a placa tectônica da América do Sul, é considerado uma placa grande, porque, para você ter uma ideia, abrange aqui toda a América do Sul e grande parte do Oceano Atlântico, né? Você não pode esquecer que esse lado aqui está o Oceano Atlântico. Do outro lado da América do Sul, o Oceano Pacífico. Muito bem. Então, nós temos aqui essa grande placa tectônica que ela caminha, ela se desloca a uma média de 5 centímetros por ano. Ela se desloca na velocidade que a tua unha e a minha também cresce, tá bom? Então, ela está indo nesse sentido aqui, ó, de leste para oeste, do oriente para o ocidente, ok? Muito bem. Essa linha vermelha que eu fiz aqui é a divisão de placas, onde você tem a borda da placa da América do Sul e a borda de uma pequena placa chamada Nazca, em homenagem ao deserto que tem aqui no Chile com a Bolívia. Então, a placa de Nazca, como você está vendo, é bem menor que a placa da América do Sul. E ocorre, então, um fenômeno curioso, porque a placa de Nazca está indo neste sentido, de oeste para leste.
enquanto a placa da América do Sul corre no sentido contrário. Então, o que isso vai provocar? Isso vai provocar esse esquema que eu coloquei aqui para você. Essa aqui é a placa tectônica, nós estamos vendo o perfil da América do Sul, e aqui é a placa de Nazca. Se a placa de Nazca caminha no sentido contrário, ela está indo sob a placa da América do Sul. Aonde elas atritam, já que a placa de Nazca afunda aqui no magma, e a placa da América do Sul está atropelando ela, aqui aonde você tem o encontro da placa, de vez em quando é liberado uma grande quantidade de energia que provoca uma onda sísmica. E quando essa onda é sentida no continente, nós damos o nome de terremoto. Então é isso que é importante você saber. Por exemplo, é comentado no jornal aonde foi o epicentro. O epicentro teve uma profundidade de 25 quilômetros, mas aonde então? Dentro da placa tectônica, aqui na borda. Quando essa energia é liberada, ela provoca ondas de choque que se propagam pela placa tectônica. E quanto mais distante do epicentro, lógico que essa energia vai perdendo força. Por isso que ela foi sentida, né, esse tremor, também em Buenos Aires, a capital da Argentina, e também em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, porque, como eu já disse, é um local alto com prédios altos também. Então é normal eles balançarem. Ah, é normal? É normal. O concreto tem que ser flexível, não é? Então, aí a onda sísmica vai passando e ela perde força. Então, quando isso ocorre, por exemplo, o terrível terremoto de 2010, que teve aí uma escala acima da atual, né? Se não me engano foi 8,6, aqui no Chile agora foi 8,3, esse tremor só não foi pior porque ele teve uma profundidade de 25 quilômetros e não foi exatamente perto aqui do continente, ele tem uma distância. Então, lógico, o efeito foi sentido, chegou até a matar pessoas e chegou também a provocar uma tsunami, não muito, aí a ondas de 4 metros. Agora, importante que você lembre desses detalhes, não é a placa de Nazca que mergulha no magma, porque a placa da América do Sul passa por cima. Aqui eu estou mostrando aonde você tem a borda que elas se chocam, né? Porque aqui é onde tem a placa da África, né? A placa da África aqui, você tem o continente africano aqui em cima, elas estão se afastando. Então, aonde você tem essa borda aqui, elas estão se afastando. E aí é lógico, se a placa da América do Sul está se deslocando nesse sentido, ela encontra a placa de Nazca, e aí por isso que tem tremores aqui no Equador, na Colômbia, na Venezuela. Inclusive você vê aqui, há uma borda aqui, né? Tem umas placas menores aqui, então. Isso tudo compõe aquilo que nós chamamos a crosta terrestre, que não é sólida, né? A Terra não é sólida como é uma bola de boliche. Então eu acho importante você tomar cuidado com esses detalhes aqui. Legal? E agora, para a gente fechar aqui a aula, lógico, vamos então aos slides. O forte terremoto que atingiu o Chile, como eu já comentei, 19,54, tudo a 54 quilômetros de Ilhabel, 233 quilômetros de Santiago. O mapinha aí mostrando aonde fica a capital, aonde foi sentido, não é? O terremoto. E lógico, o link está aí para você depois conferir direitinho e não cometer o deslize que eu comentei a semana passada. Isso eu falei que o Papa é da ordem dos franciscanos. Que pisada na bola, hein? Mas tem aí um rapaz que depois eu vou até mandar um e-mail para ele agradecendo. Ele me lembrou desse fato que o Papa Francisco é da ordem jesuítica. Ô, professor, mas eu sou ser humano, também posso cometer equívocos. Então eu só agradeço a vocês que me lembraram, né, no comentário lá no Top Atualidades, que o Papa Francisco não é da ordem franciscana, mas da ordem jesuítica. Então, voltando aqui ao terremoto para a gente fechar a aula, o link está aí embaixo para você. Opa, está aqui, aqui assim, né? A gente tem que olhar na tela lá, para você conferir, para ver se eu estou falando tudo aqui direitinho. Legal?
Então vamos lá, top atualidades de 15 a 21 de setembro, entrando aí na sua tela. Vamos só retomar aqui, Mundo Economia, claro, não é? Mundo Economia. Depois do Brasil, Japão também tem nota de crédito rebaixada por agência. Então isso é um detalhe importante que você tem que observar. O Brasil anda mal na fita? Anda. Então as agências, que nem a SEP, ela faz uma avaliação e depois diz para os investidores, ó, cuidado, que as coisas não caminham bem por lá. Verdade, mas isso não ocorre só com o Brasil. Outros países também estão sendo avaliados e também não andam indo muito bem, como é o caso aí do Japão, que teve também a sua nota rebaixada. E é importante que depois você verifique o link para conferir por quê. Relação crise econômica mundial e economia internacional. Sugestão de leitura: SEP rebaixa a nota de crédito do Japão, mas país continua no grau de investimentos. Mundo Oriente Médio. Putin defende ajuda militar da Rússia ao governo da Síria. E aí, candidato, você que está começando a assistir o Top Atualidades agora, faz pouco tempo, deve estar pensando assim, mas o que o Vladimir Putin tem a ver com o Oriente? Se o Oriente é uma coisa, a Rússia é outra. Então vamos lá. O maior e mais importante aliado que a Síria, não é, do senhor Bashar al-Assad, ele tem, é a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, Vladimir Putin está muito preocupado com o que vem ocorrendo na Síria, assunto que tem que ser muito bem discutido e digerido, porque é certo que cai em prova de atualidades esse ano ainda. Então, depois você leia com calma para saber por que a preocupação do senhor Vladimir Putin. Relação, conflitos do Oriente Médio e relações Rússia-Síria. Sugestão de leitura: a Rússia diz que enviaria tropas à Síria se necessário. Brasil Educação. Mal avaliado, o ensino médio brasileiro poderá ter currículo flexível. Então, que história é essa de flexibilidade no ensino médio? Por isso que depois você vai conferir direitinho, né? Onde é que está e por que o governo do estado, o senhor Geraldo Alckmin, quer tornar o curso secundário, né, que a gente chamava de secundário antigamente, agora é ensino médio, mais flexível. Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, que é a base para o cidadão chegar na universidade. Entre esses três, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio é o pior de todos. Alta evasão, péssima qualidade de ensino, mau preparo dos professores, desestimulados os alunos abandonam a escola. Então o ensino médio é hoje um desastre no Brasil. Então por isso essa preocupação do ministro ou do secretário de Educação com o ensino médio. Vamos lá então. Relação educação no Brasil, crise do ensino médio. Sugestão de leitura: currículo da educação básica é avanço, mas falta rigor, dizem especialistas. Brasil Política. Mercadante presenciou acerto de Caixa 2, diz empreiteiro. Então, mais um membro da equipe da tia Dilma que está aí, olha, né, sendo denunciado. Vamos lá, tem que ser provado, tudo bem, mas onde há fumaça, há fogo. Lógico que atingir, não é, o mercadante da Casa Civil seria muito bom para a oposição à tia Dilma, que já está aí tratando. Você já deve ter visto a semana passada que foi feita até uma cerimônia para entregar, né, para o honroso, né, o todo honrado Eduardo Cunha, o pedido de impeachment. Vai acompanhando que eu vou falar disso, hein? Relação, crise no Brasil e governo Dilma. Como sugestão de leitura, delator diz que mercadante presenciou acerto de Caixa 2. E vamos então à solução do desafio da semana passada, não é? E para você que não sabe qual foi a questão ou ainda não leu, tá aí para você dar uma lida, conferir.
E eu espero que você, lógico, escolha a alternativa B de bola. Então, alternativa B de bola, por quê? Isso que está acontecendo agora com a extração de xisto, de gás de xisto nos Estados Unidos, em que as empresas estão tendo um prejuízo cada vez maior, tem a ver sim diretamente com a queda no preço do petróleo, do barril do petróleo, que quem controla é quem? A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cujo maior líder é a Arábia Saudita. Então há quem afirme que a queda no preço do barril de petróleo é sim para atingir hoje a maior e mais importante produção de energia nos Estados Unidos, o gás de xisto, que você está vendo aí, né, como é que é essa rocha, porque isso é uma rocha, ela é toda folhada assim, então ela é rica em metano, o gás que é utilizado na indústria. Então cuidado com essa história, eu já falei bastante disso aqui, né? Tenho falado bastante do gás de xisto, era para ser explorado aqui no Brasil, mas tudo indica com o preço, a queda no preço do barril não está sendo viável, essa exploração, mas acompanhando de perto porque é assim assunto obrigatório de atualidades. Legal, candidato? E vamos então ao desafio dessa semana. Em maio, o FBI, a Polícia Federal Americana, indicou 14 pessoas envolvidas em esquemas de cobrança de propina, 9 dirigentes ligados à FIFA e 5 empresários. 6 cartolas e o atual vice da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, estão presos na Suíça desde então. O atual vice-presidente da CBF, detido na Suíça, aí você vai escolher a alternativa correta. Vamos lá. Letra A, Ricardo Teixeira. Letra B, João Avelange. Letra C, José Maria Marim. Letra D, André Sanches. Ou letra E, Marco Antônio Cunha. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 15 a 21 de setembro. Não esquecer que dia 23 começa a primavera, finalmente, mas parece até que já chegou o verão. Esperando que você tenha gostado desse top. E espero também que você faça aquelas pesquisas básicas e prometendo voltar segunda-feira que vem, legal? Grande abraço, boa semana!